Atenção emissoras da Corredor 5 para o top de 5 segundos. Alô, tô aqui de volta agora com o Nelson Faria. A gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo na música. Pô, querido, um prazer. Tava falando aqui que eu fui lá na tua casa, eu fiz 3 aulas, acho que na quarta eu não estudei. Aí eu falei, olha, cara, eu não estudei. Aí você falou, pô, então, volta na próxima aula. E eu paguei. Falou. Com certeza. Com certeza. Eu já cobrava antecipado por causa disso, né? Exatamente, tinha isso você mesmo, paga né? logo as aulas antecipadas, se você não estudar, você volta para casa, mas já tá pago. Mas é aquilo que a gente falou, e eu me lembro que você na época tava com a Amway, né? Eu não consigo nem explicar o que é Amway hoje. Não. Mas você ficou bem na Amway. Eu me lembro que as pessoas falavam, pô, o cara se deu bem na Amway. Então eu me lembro sempre, eu sempre falava assim, pô, esse é um músico empreendedor. E você acha que as pessoas olhavam pra você dessa forma também? Na verdade, é o seguinte, aquilo lá foi uma época muito louca, porque eu sempre achei importante estar empreendendo e estar colocando os meus ovos em, como a gente fala, em várias cestas diferentes, né? Uma cesta cai. Eu acho que porque eu fui pai muito cedo, eu com 23 anos já tinha um filho, com 28 eu já tinha 3. Então, porra, né? Já queria pagar as contas logo, né? E aí eu vi naquele sistema lá um negócio interessante. Falei, pô, aqui tem um lance interessante. E eu achava que ali era uma coisa que ia funcionar por si só, mas acabou que não deu certo. Mas eu aprendi muito. A Amway era ou não uma pirâmide? Não, não é não uma era. pirâmide. Não é. É um sistema muito interessante, mas que pode funcionar para umas pessoas. Porque eu acabei por causa de você, você não vai lembrar disso, mas eu fiz... Não sei se foi pra você, mas eu acabei fazendo uma reunião na Amway na minha casa. É mesmo, é? E essa época era um saco. Alguém te ligava e falava assim, pô, então, Mas não é Amway, cara, né? Pelo amor de Deus, né? pô, vamos lá em casa, vai ter um lance. Aí você, porra, ia pra parada. Chegar lá, tinha um filho da puta com quadro. Aí fala, porra, é Amway. É. Aquilo ali foi o seguinte, já que você entrou nesse assunto, não tem muito a ver com a música, mas tem a ver com o empreendedorismo, que é o nosso papo aqui, né? Aquilo ali era uma ideia. O que me chamou a atenção naquela ideia era o seguinte, a ideia dos caras, e que funciona em vários lugares do mundo, e em outros lugares não funciona. Eu já viajei o mundo inteiro, né, tocando, e já vi propaganda da Amway na Indonésia, não sei lá, na China, no Japão. Você fala, pô, mas tem em tudo quanto é lugar do mundo, né? No Brasil também tem, mas eu perdi o contato. Mas a ideia dos caras era o seguinte, era que você como consumidor de um determinado produto qualquer, você tem um poder de influenciar outras pessoas a consumir aquele mesmo produto sem que você seja um garoto propaganda. Na verdade, todos nós somos garotos propagandas quando a gente recomenda alguma coisa. Se eu chego para você e falo, pô, cara, eu tô querendo sair para almoçar, você fala assim, cara, tem um restaurante aqui embaixo que é ótimo. Aí eu falo, qual que é? Eu falo, é o restaurante tal. Eu vou descer, eu vou lá, porque eu confio em você. Ouvi a tua palavra e fui lá comer naquele restaurante. O sistema que ela propunha era o seguinte, que todo mundo era numerado, catalogado por um sistema de software super sofisticado, e isso acontece no mundo inteiro hoje ainda, que se uma pessoa chegar lá, sei lá, no Chile ou na Argentina, e ela comprar um produto porque você falou para ela que ela deveria comprar, tem um cut ali no valor daquele produto que é para te pagar. Faz total sentido, né? A ideia é ótima. Quando eu vi isso, eu falei, cara, isso é genial, vou começar a ganhar dinheiro com sabonete, sem precisar de vender nada. Estou consumindo sabonete, estou pagando alguém, estou recebendo. Quer dizer, essa cadeia era um sistema muito interessante. Mas que, na prática, o que a gente vai ver é que, como ele tem uma resistência muito grande por parte das pessoas, você acaba tendo que virar um ofício. E aí você tem que parar o que você faz para fazer aquilo, para aquilo dar certo. Quando eu fui na tua casa, algumas vezes, era uma época que isso fazia Super. parte da tua rotina Fazia mesmo. parte da minha rotina. Então você acaba fazendo aquele negócio de uma forma... Aquilo vira um trabalho e aí você perde o mais importante, que você perde o foco no teu próprio trabalho. Nesse momento que eu falei, cara, parei, vou aproveitar muito dessas ideias, mas vou aplicar no que eu gosto de fazer. Nessa você era músico, escreveu livro... Eu acho que você já tinha essa história de tipo... Já tinha. Na verdade, aquilo que eu te falei, desde que eu resolvi ser músico, porque eu venho de uma família onde não tem músicos. Então não tinha o que era a referência, o que é viver de música. Eu não sabia o que era isso.
né? Porque o cara que nasce numa família onde tem outras pessoas que vivem de música, ele já tem uma referência. Pô, o cara sai, faz show, volta com dinheiro, no outro mês não tem. Mas já sabe que dá para pagar a conta, que não dá. Lá em casa, assim, todos meus irmãos são engenheiros, meu pai era engenheiro. Pô, assim, não sabia o que é ser músico. Ninguém nem tinha ideia do que era ser músico lá na minha casa. E a minha casa é uma casa de classe média, uma família de classe média, que tem uma mentalidade, tinha, né? Agora não tem mais, mas tinha uma mentalidade muito parecida com a mentalidade da maior parte da classe média e até dos brasileiros de forma geral, que é o seguinte: o músico, ou ele é um cara de sucesso, cara, né, sucesso total, ou ele está morrendo de fome. É isso. Então a família fica com medo. Fala, pô, será que esse cara vai dar certo? Ou ele vai ser famoso ou vai ser fudido, né? Ou vai ser famoso ou vai ser fudido. E quando você começa a viver de música, você descobre que existe um mundo gigantesco entre o morrendo de fome e o sucesso. Tem muito trabalho. Muitas camadas, mas tem né? muito trabalho. Trabalho normal. É uma profissão como qualquer outra. E as pessoas, às vezes, deixam de viver de música porque acham que ou vão fazer sucesso ou vão morrer de fome. E isso é mentira. Isso é uma mentira que foi pregada durante anos na sociedade. Não sei por quê. Porque existem milhões de trabalhos para música. Milhões. Cadeia produtiva mesmo. Cadeia né? gigantesca. E tem muito. É muito louco. Às vezes o cara fala assim, mas a música não dá dinheiro. Eu falo, mas não dá dinheiro para quem? Para quem que a música não dá dinheiro? Né? Você tem empresas enormes que vivem de produtos Musicais. que tocam música. Exatamente. Pagam salário de milhões de famílias. Ou produtos inspirados em música. A Apple, a fábrica de computadores, não sei se você lembra que a Apple ia quebrar. Teve uma época que ela ia quebrar. Aí a Apple, ela se salvou. Ela fez um produto que chamava, não sei se o pessoal lembra aqui, que o pessoal jovem, chamava iPod. Não é o iPad, é o iPod. O iPod, a única coisa que aquilo fazia era tocar música. Aquilo não ligava para ninguém, não acessava a internet, nada. Era um pendrive. E você tinha que comprar a porra da música, que já não se compra, já estava no processo de não se comprar mais, né? O iPod tirou a Apple da falência. E a única coisa que aquilo fazia era tocar música. Então, música não dá dinheiro para quem? Essas perguntas sempre vieram na minha cabeça. E eu, como músico de uma família que não tinha tradição de música, de viver de música, eu ficava pensando, cara, como é que eu vou fazer para viver de música? Como é que eu transformo as minhas notas em notas para poder pagar minhas contas? Eu sempre tive esse dilema. E comecei família muito cedo, filhos, tal. Pô, tem que me virar. Fora emo e assim, quais outras aventuras de empreendedor? Nenhuma mais. Fora disso, assim, nada mais. Essa porque me chamou muita atenção, porque eu falei, cara, eu não tenho que fazer mais nada. Eu achava que a coisa ia por si só. Achava que era só isso. Ah, recomendo o restaurante lá que foi. Não, mas aí você tem que falar, você tem que ir lá. Mas você foi no restaurante? Não foi? Pô, mas vamos chamar seu amigo para o restaurante. Aí começa a ficar chato. Aí você fala, pô, não é isso que eu queria. Eu queria só falar, pô, tem um restaurante legal, vai lá. Aí no dia que você for, ótimo, eu vou ganhar alguma coisa. Mas não era isso. Não era fácil assim. E eu fui descobrir depois que eu entendi o sistema. Porque, não, mas eu não quero nesse restaurante. Seria alguma coisa desse tipo. O que eu comecei a ver é o seguinte, desde cedo eu entendi que eu tinha que colocar meus ovos em várias cestas. E cheguei a colocar até numa cesta que é fora a música. No caso, o emo. Nesse caso. Mas dentro da música você tem várias cestas. E quais você escolheu? Aí eu abri um leque gigantesco, né? Eu saquei o seguinte, que eu podia dar aula, isso era no mercado. Não, e você era um cara muito respeitado, tinha uma hora aula que eu me lembro que era acima da média. Você era um cara, tipo, não, a aula com ele é foda, assim. Não era, eu me lembro que era bem isso, você conseguiu ter um valor percebido alto, né? Que talvez tenha sido pelo livro também, que foi um sucesso, né? Não, mas desde o começo eu sempre assim, tentei balizar isso pra cima. Aí eu falei assim, ó, aula, isso é uma coisa que eu podia fazer. Outra coisa, eu podia fazer o meu próprio trabalho. Minhas composições, tocar na noite, começar a gerenciar minha carreira, tentar fazer show e tal, fazer meus discos. Aí, tocar em bandas de outras pessoas, né? Gravar no disco de outras pessoas. Depois eu descobri um negócio, que isso a Emma me ajudou, que é o que eles chamavam de renda residual. Eu não sabia que era isso. Eu descobri o seguinte, que existem dois tipos de renda na vida de qualquer pessoa. Renda residual
existe o potencial de ter duas rendas. É a renda residual ou a renda direta. A renda direta é o seguinte, eu vim aqui, faço um trabalho, você me paga por ele, eu vou para casa, ganhei esse dinheiro, acabou. Essa é a renda direta. A renda residual é aquela que você faz um trabalho, não ganha nada, mas aquele trabalho começa a te render. E vai te render pro resto da vida. Direito autoral, livros, os seus próprios discos. Quando eu saquei isso, eu falei, cara, eu tenho que investir aqui. Porque se eu ficar o seguinte, eu dou uma aula, ganho. Não dou, não ganho. Toco um show, recebi. Não toquei, não recebi. Pô, vou fazer o show com, sei lá, qualquer artista. Toquei com a Cássia Eller anos, com o João Bosco, Leila Pinheiro, seja com quem for. Vou lá, faço o show. Ganhei o dinheiro. Agora, pô, fiquei doente, não posso fazer o show, vai outro cara, quem vai ganhar o dinheiro é outro cara, eu não vou ganhar. Falei, cara, eu não posso viver assim. Aluno, eu lembro quando comecei, lá no comecinho mesmo, comecei a dar aula, dava aula assim, chegava dezembro, os alunos paravam. Janeiro, só voltavam depois do carnaval. Eu falei, pô, como é que eu vou viver? Pagar minhas contas dezembro, janeiro, fevereiro. Eu fui entendendo isso aos poucos, eu tive que entender isso sozinho. Porque, como eu falei, na minha família não tinha nenhum músico, então eu não sabia, não tinha essa experiência. Como é que o cara faz? Quando passa aí dezembro... O pessoal de casa me perguntava, como é que tu vai fazer, bicho? Né? Começou a dar aula agora, em dezembro, janeiro, fevereiro, tu vai pagar a conta como? Eu falei, pô, não sei. Aí eu comecei a descobrir essas coisas. Uma delas foi a questão da renda residual. Eu falei, cara, eu tenho que investir em publicação. Livros. Eu tenho o meu primeiro livro, eu escrevi há mais de 30 anos atrás, até hoje eu ganho. Qual foi o primeiro? A Arte da Improvisação. Um azulzinho, assim. O Arte da Improvisação, esse livro, cara, eu escrevi em 1991. Tem quantos? Tem 30 anos isso ainda não, né? Uns 28. Quantas edições já? Putz, tem várias edições. Não sei nem quantos mil livros eu já vendi. Muito livro. Impressionante. O livro é bom demais. E cada vez vende e todo mês eu recebo até hoje, há 30 anos, cara. Você lançou quantos ao todo? 8 livros. Qual é o de maior sucesso? É um livro que eu lancei para uma editora americana, chama The Brazilian Guitar Book. O livro do violão brasileiro. Lancei nos Estados Unidos como The Brazilian Guitar Book, depois saiu no Japão, a edição japonesa, depois saiu uma edição italiana, e isso já tem uns 15 anos, e só uns 2, 3 anos atrás que saiu em português pela primeira vez. Olha, muito louco isso. Muito louco. O livro do violão brasileiro. E esse livro arrebentou. Inclusive, eu viajei o mundo inteiro por conta desse livro, para dar workshop, palestra em universidade. Acabei sendo contratado por uma universidade na Suécia, passei 8 anos dando aula lá, tudo por conta desse livro. Esse livro foi a grande chave, assim, como escritor, né? É engraçado que você sacou essa coisa do residual, né? É, exatamente. Eu saquei que isso era importante. E eu comecei a usar um tempo para fazer esses livros, porque também junta isso com uma coisa nata mesmo que eu tinha, de gostar de ensinar, de gostar de compartilhar informação, né? Sempre gostei disso e me sentia até um pouco na responsabilidade, porque quando eu resolvi ser músico e resolvi peitar isso, e na minha casa não tinha um exemplo de músico, o que aconteceu? Meu pai falou assim, que quer ser músico? Então, assim, qual é a melhor escola que tem aí, bicho? Vai para essa escola, eu quero que você seja um cara top. E aí eu fui procurar e tinha uma escola nos Estados Unidos. Você foi para o Berkeley? Não, fui pro GIT. Ah, foi pro GIT? É. Que era mais rock and roll, né? Não, tinha Jazz da Pampa também. É mesmo? Pô, tinha Jazz demais. Pat Martino, Joe Diório, os caras todos no GIT. E você fez inteirinha? Fiz inteirinha. Ah, por isso que você voltou. Sim. Caxias, né? Exatamente. Fui em 83. Eu fiz 83, eu fui em 83, formei em 84, eu tinha 19, saí com 20 anos. E eu lembro que a escola nessa época ela tinha um tamanho ótimo. Ela tinha começado em 76, ela era muito pequena, 83 ela estava, sabe, quicando mesmo, sabe? E depois ela ficou grande demais. É excelente, tem até hoje a escola, mas hoje em dia ela é gigantesca, né? Uma escola que você chega lá, pô, dá até susto, é tipo Berkeley e tal, muito grande. Mas naquela época era... Até o presidente do GIT, ele lançou um livro chamado The Golden Years, Os Anos de Ouro do GIT, e são exatamente a época que eu estava lá. Que tinha aluno lá, o Frank Gambale, o Scott Henderson era professor, o Joe Pez era professor, imagina, essa rapaziada.
O Gambá, eu entrei em março, ele já tinha começado em setembro, ele foi 6 meses aluno junto comigo, formou, virou professor. Então ele foi meu aluno durante 6 meses e meu professor durante 6 meses. Mas aí o que aconteceu? Lá em casa, o meu pai falou, então vai escolher a melhor escola. E eu fui para lá. E quando eu fui, eu de fato entendi que aquele momento na minha vida tinha sido um privilégio. Falei, cara, quantas pessoas podem sair para estudar fora, tirar um ano da vida? Eu estava estudando economia, eu tinha entrado para a faculdade com 17 anos, eu tinha 2 anos de economia. Parei com a faculdade e fui fazer música. E entendi que aquilo tinha sido um privilégio. Eu falei, pô, olha só que bacana, eu estou conseguindo parar um ano da minha vida para fazer aquilo que eu amo, né? Numa escola top no mundo. Uma escola... Numa época era muito mais caro ainda. Era muito mais caro, era difícil fazer isso, porque você teve um sacrifício assim, de todo mundo para me mandar para lá. E eu voltei tendo entendido que eu tinha tido um privilégio mesmo. Eu falei, cara, isso foi um privilégio, né? E eu voltei imbuído da ideia de compartilhar aquilo. Eu não posso ficar com essa informação só para mim, eu tenho que compartilhar com as pessoas. As pessoas começaram a me procurar mesmo, né? Porque eu acabei de chegar com aquele tanto de informação. Aí os pessoal lá em casa, eu dava, bicho, leva tudo, xeroca tudo, sabe? O material inteiro. Não, e uma coisa, porque eu fui aluno, eu não lembro se foram 8 aulas, 12 aulas ou 4 aulas, não lembro, que faz muito tempo. Mas eu lembro que eu falei para o André Carneiro, assim, eu falei, cara, pô, eu entendi a harmonia. Olha só. Porque você tinha método. Uhum. E a grande maioria dos professores não tinham método, né? E quando você volta dos Estados Unidos, você volta com metodologia, porque é da forma que você aprendeu, né? Total, exatamente. Então, qual vai ser a primeira aula, a segunda, a terceira, a quarta, uma sequência lógica de informação, né? Isso aí é incrível, né? Porque eu lembro que antes de ir para lá, aqui no Brasil, eu procurava as pessoas e como aqui no Brasil a gente não tinha uma tradição de escola de música, quem sabia improvisar, por exemplo, tinha aprendido isso de uma forma muito da vida, né? Tinha tirado um solo aqui, tirado um solo, dali a pouco o cara virou músico, ele não sabe nem como é que ele aprendeu, né? Aprendeu de ouvido. Então quando você perguntava para as pessoas, eu lembro que eu perguntava assim, cara, mas se eu tenho esse acorde aqui, como é que você faz? Como é que você toca aqui em volta? O cara fala assim, bicho, eu não sei, eu ouço e toco. Fala, pô, o cara ouve e toca, quando é que eu vou conseguir ouvir isso? Eu achava, pô, não vou ouvir isso nunca. Né? Parece que o cara tem uma conexão direta com Deus, para ouvir as notas. Você falou, eu preciso estudar, né, para fazer isso, né? Exatamente. Esse cara tem uma conexão que ele sai tocando. E aí, quando eu cheguei lá fora, exatamente isso que eu encontrei. O cara falou, bicho, não, você começa assim, você não sabe nada, você tem que saber isso, depois você saber aquilo. E aí, quando você termina, você vê que você de fato ouve. É exatamente aquilo que o cara falou. Você ouve e toca. Das camadas de conhecimento. Só que tem um processo para chegar lá. Exatamente. E aí, então, como eu me senti, tentando retomar agora aquele assunto, como eu me senti de fato um privilegiado, eu quis começar a compartilhar essa informação. E compartilhando essa informação, eu acabei começando a escrever apostilas, né? Apostila que eu dava para os alunos e tal. E essas apostilas, uma delas virou meu primeiro livro, que foi o Arte da Improvisação. Nesse primeiro livro eu saquei essa jogada da renda residual, que depois foi confirmada lá na frente por aquele negócio da EMA. Eu falei, pô, realmente é uma coisa interessante. Gente, eu chamei ele para falar sobre isso, porque esse cara é um dos maiores monstros de harmonia. Mas é que eu acho que essa questão dele ter sido um cara sempre empreendedor era um ponto fora da curva entre os músicos que eu conheci a vida inteira. Eu acho que você é um dos poucos que entendeu isso muito cedo. Uhum. E tá até hoje, porque ele agora tá com um canal, né? Que é um Café Lá em Casa, e você vê que é um canal, em vez de... Eu tava falando da conversa que eu tive com o Versilo, ele reclamando do YouTube, eu falei, cara, amigo, só era bom para um grupo muito pequeno de pessoas antigamente. Era bom para quem tava dentro daquele mecanismo. O resto inteiro, que era 99%, não tinha o que fazer. Então, hoje ele tem um canal e você fala, caralho, tá ele sendo empreendedor de novo, que você começou bem, já faz 4 anos, né? 4 anos. Na verdade é o seguinte... Que também é um residual maravilhoso, né? Porque esses conteúdos vão render para sempre, né? Exatamente. Não só isso, né? Na verdade, hoje eu tenho o Café Lá em Casa, que é vamos dizer assim, é a principal vitrine do trabalho, mas eu tenho um curso online. E um curso online bicho, hoje em dia... Tá ouvindo, sócio, Renato Alcher? O que acontece? Um curso online é um curso... Quando você tem qualquer produto que seja digital... Olha lá. Cadê ele?
Não, porque eu tô falando isso com você, mas eu virei o chato que fala, gente, a gente sabe um monte de coisa que a gente tem que compartilhar e vender. Lógico, né? Porque é justo. Lógico. E o curso online ele tem uma vantagem, é o seguinte, que você não tem a limitação física de quantidade de alunos. Então, se você tem 5 alunos, ótimo. Se esses 5 alunos viram 5.000, o trabalho continua o mesmo. Aí virou 50.000 alunos. Teu olho até brilha. É o mesmo trabalho. É a tal da escala, né? É o mesmo porque trabalho, você não pode tocar cara. o mesmo show ao mesmo tempo em 3 Exatamente. lugares, mas você pode ter 1000 Exatamente. cursos sendo vendidos, né? E eu comecei a sacar esse negócio, sabe? Muito louco, né? Porque eu fui entrando nesse mundo digital assim. Porque a minha passagem toda primeiro foi analógica, foi livros, né? Livros que eu escrevi, só para fechar aquele assunto, que eu escrevi basicamente, porque quando você começa a entrar na turnê, viajando, como eu toquei muito tempo, viajando, na verdade, o mundo inteiro, estava sempre rodando, Europa, Estados Unidos, Brasil, não parava em casa praticamente, né? O único horário que eu tinha para escrever mesmo, os meus livros, era avião, viagem de 12 horas e dia off de turnê. Dia off de turnê, pô, a gente tá na Europa, o que tá fazendo hoje aqui? Não, hoje não tem show. Eu ficava no hotel escrevendo. Também você era o bonzinho da turnê, né? Total. Sempre foi. Pô, ele tava sem ressaca. Sem ressaca, tá relax. Mas lá no trabalho do João não tinha muito isso, não. Mas aí eu sempre usei esse tempo livre para escrever meus livros. Então isso aí foi o primeiro negócio. Depois entrou a coisa do digital. O digital foi... Quando eu entendi que o mundo digital começou a acontecer, eu falei, cara, é por aqui. Sabe, isso aqui não tem volta. O digital não tem volta. Não tem volta. Quando eu descobri que eu podia fazer um disco e não precisava prensar, eu falei, bicho, isso é uma maravilha, né? Maravilhoso, cara. Não, e pelo amor de Deus. Meu papo com o Jorge, eu falei, ele falou, pô, cara, mas você não é contra o YouTube? Eu falei, ô Jorge, hoje eu vivo do YouTube. Como que eu vou ser contra uma plataforma que me permite armazenar vídeo de graça? Porra. E ele ainda me sugere para outras pessoas se eu fizer o meu trabalho direito. Né? Porque o algoritmo entende, cara, Exatamente. isso aqui é legal, vou mostrar para mais pessoas. Só que realmente, se você pensar na lógica de quem estava dentro do sistema, piorou. Mas melhorou para todo mundo. Né? Então, quando chegou esse sistema digital, o sistema das redes sociais e tal, eu vi ali uma possibilidade enorme. Eu falei, cara, o mundo é por aqui. E nesse momento, quer dizer, como eu já estou com hoje 56 anos, meus filhos já estão com 30 e tantos. Algum é músico? Não, nenhum músico. Tem um fotógrafo, um engenheiro e uma jornalista. E esses caras na faixa de 30 anos, eles estão ligadaços nesse mundo novo. Então eu estou aprendendo com meus filhos. Como é que é essa onda aí do negócio do Instagram mesmo? Ah, sim, e o negócio do Facebook, como é que faz? Então, vou aprendendo com os caras e a gente vai trabalhando junto. E aí, essa jogada do Café Lá em Casa nasceu sem querer. Nasceu totalmente sem querer. Eu nem sabia. Assim, meus filhos que se antenaram por isso, né? O João Bosco ia muito lá em casa quando eu trabalhava como diretor musical, fazia os arranjos, era arranjador e diretor musical do João Bosco. O João ia muito lá em casa para, sei lá, pedir uma ideia de uma coisa, mostrar uma música nova, pensar no arranjo e tal. E ele sempre, o papo dele é o seguinte, quando ele estava ali perto de casa, é o banco que ele frequentava, tal, ele me ligava, Nelson, tá em casa, eu vou passar para tomar um café. Eu falei assim, vem então. Esse café, na verdade, ele queria me mostrar uma música. Queria conversar. E teve um dia que ele me perguntou sobre uma música, um arranjo que eu tinha feito num disco meu que eu gravei na Alemanha com a Big Band de Frankfurt. Eu fiz um arranjo para orquestra e usei uma determinada jogada harmônica. E o João ouviu no disco e foi lá em casa, bicho, o que é aquilo que você fez no dia ali? Porra, gostei pra caramba. Então. Aí eu mostrei para ele o que era. E aí ele falou, pô, porque eu vou tocar no Prêmio da Música, eu vou tocar essa música e eu queria usar essa jogada, mas não estou entendendo. Aí eu expliquei, mostrei para ele o que era. Aí eu falei, a gente começou a tocar, ele curtiu, eu falei, João, posso gravar isso aqui? Ele falou, pode. Eu abri o computador assim, gravei e resolvi postar no Facebook. Mas isso aí tem, sei lá, 15 anos atrás, 12 anos atrás. Eu era péssimo de Facebook, péssimo de tudo, não tinha... Eu sei que nesse momento, ou sei lá, estou falando 10 anos, deve ser 8 anos, 6 anos, não sei quanto tempo. Eu também sou assim, quando eu era péssimo. 6, assim, já foi. Aí é o seguinte, eu sei que eu postei esse negócio, fui dormir no dia seguinte, quando eu abri meu Facebook, eu levei um puta susto, cara. O negócio tinha saído da curva completamente. Assim. Numa época que o Facebook era orgânico, né? Uma coisa bacana. Bicho, um negócio assim, com, não sei quantos compartilhamentos. Mais de 1000 compartilhamentos, quando eu tinha, assim, 5 likes. Falei, porra, o que é isso, cara? Aconteceu um negócio muito louco aqui. Aquele negócio explodiu, né? E aí, cara,
o meu filho que falou, bicho, você conhece, pô, já gravou e já tocou com metade da MPB, ou metade, 90% da MPB, né? Cara, chama teus amigos, vamos gravar aqui, vamos fazer um programa disso aqui. Foi, porra, então Isso nasceu dentro do Facebook antes do YouTube? Não, então... não. Aí fizemos para a gente fez não para botar no Facebook em lugar nenhum. A gente fez porque na época ainda tinha cabeça antiga. De levar na TV a cabo. Levar na TV. Então, eu falei, vamos levar isso numa TV. Aí gravamos 8 programas. 8 programas, eles ficaram ali parados. A gente tentou uma TV, tentou outra, nada. Aí meu filho falou, pai, vamos botar isso no YouTube. Eu falei, grátis? Ele falou, grátis, vamos botar isso no YouTube, grátis. Vamos botar. Eu tô comprando, vamos embora. Aí botamos no YouTube. Consequência, o canal começou a andar, começou a dar certo. Depois disso saiu, as TVs também nos procuraram. A gente acabou indo para o Arte 1. Hoje em dia o programa passa na Arte 1, passa no Futura, no canal Os mesmos Music vídeos? Box Brasil. Os mesmos vídeos. O Music Box tá pegando tudo, né? Tudo, é o Márcio. É o Márcio, é a figura. Figuraça. O Music Box Brasil, nesses 3 canais. Então já, hoje em dia está na televisão, está no YouTube, está no Facebook, a gente bota no geral. Hoje o teu YouTube é um negócio? Hoje é um negócio, mas se você pensar assim... Ou ele é a isca do teu negócio? Ele é a isca do meu negócio. É isso aí. É o que eu falo para vocês como artistas, entendeu? Eu dou consultoria, eu falo, cara, o teu canal não é só para você botar teu clipe, sabe? Uhum. Teu canal pode ser muito mais do que isso, ele pode ser a isca do teu negócio. Exatamente, Porque se você pensar assim, o YouTube, para ele ser rentável, por si só tem que ter muita gente, né? Se você pegar assim, o modelo de negócios do YouTube especificamente, não é um bom negócio financeiro para você fazer o YouTube. Porque você vai gastar muito mais do que você vai ganhar. De AdSense, etc. Né? De AdSense não tem nem... Sim, não dá nada. Mas aquilo ali te dá uma exposição gratuita. Ou seja, ou melhor, não é nem gratuita, eles até te pagam alguma coisa. E o tal do social proof que o americano fala. Exatamente, né? A prova social. Você consegue expandir a tua base de fãs de uma forma gigantesca. Gigantesca. Que aí, agora pegando aquele novo papo que você entrou, né, que na época que você tinha uma gravadora, a gravadora pegava um artista, ela tinha uma limitação, ela pegava 10 artistas, sei lá quantos, e pegava aquele cara e botava aquele cara na televisão, botava aquele cara no jornal, botava nas revistas, não sei o quê, bombava aquele cara e acabou. E o resto, meu amigo, não tinha para ninguém. E eu, por exemplo, como músico, então, que era músico acompanhante dos artistas, que tinha o meu trabalho aqui em música instrumental, que, pô, público... Gravador, imagina, não consegue nem marcar reunião, né? Nada. Eu quero mostrar meu disco. Não consegue nada. Imagina. Porra, música instrumental, os caras falam, bicho, não. Esquece. Porque é um público muito nichado, é muito pouca gente que gosta disso. Mas é pouca gente que na internet, se você montar teu negócio direito, é gente pra caralho, né? Cara, é a melhor coisa que tem é trabalhar com nicho. Mas o YouTube é o lugar do nicho. É o nicho, né? cara. É exatamente o contrário da coisa populista. Você chega assim, se você fala assim, é muito pouca gente que gosta de música instrumental. De fato é. Comparado com quem gosta de rock. Agora, se eu pegar assim, quem gosta do trabalho de alguém que é bombado aqui no Brasil e que ninguém sabe quem é no mundo inteiro. Tem muito disso aqui, né? Que um cara bomba aqui, vende pra caramba, mas o mundo não reconhece essa pessoa porque não faz parte daquele evento, aquele evento de mídia que aconteceu dentro do teu país, que foi bombado de alguma forma. O trabalho instrumental, ele pega um nicho que gosta desse trabalho, aí você pega um cara que está aqui no Brasil, você pega um cara que está no Japão, que está na China, que está no Brasil. Quando você junta, é muito mais gente do que o cara que está fazendo essa associação aqui. Então você vive a sua vida relax, sem fazer aquele estardalhaço inteiro, sacou? Não, e um ticket médio que pode ser alto, né? Exatamente. Então você consegue, se você tiver algum produto para vender. Sim. Mas você vende... A marketing afiliado é algo que você usa ou não? Não. Mas você sabe que agora com a Amazon aqui ficou fácil de fazer isso, né? Não, até preciso aprender sobre isso. Então, o marketing afiliado, na verdade, você vai na Amazon, como hoje ela entrega no Brasil, vamos supor que você fale de algum produto, seja um instrumento ou até a geladeira. É como se fosse a Amway. Mas é simples porque você vai lá na Amazon, você escolhe um livro ou qualquer coisa que você queira falar bem, acha o produto na Amazon, você vai lá, primeiro você faz uma conta de afiliado, assim, a pessoa você clica no produto ali, pega um link, aquele link é só seu.
Se alguém comprar Sim, através sim, do teu link, sim. você ganha de 4% a 10%. É o que o Hotmart faz. É o que o Hotmart faz. E o Hotmart faz isso E de uma todo forma canal muito mais que- agressiva, né? E só O Hotmart dá terminando- 50%. E tem os outros. Não, mas na Amazon é uma coisa mais assim, tipo, se você tiver aqueles canal, como de filme, como mexer no GoPro, Aham. quando abrindo, né, abrindo a caixa, sempre tem os links ali embaixo. Se você Aham. quiser comprar essa câmera, tem os links aqui embaixo. Sim. O cara, na verdade, tá ganhando Como afiliado. 5% É. de... Só que como esses vídeos passam a vida inteira, e os caras, tudo que sai, eles fazem, né? Então acho que pra você pode ser um puta de um Cara, negócio. isso foi muito bom você ter falado nisso. Porque a primeira vez que eu vi o Hotmart fazendo isso, Você ficou louco. não, eu falei, cara, isso aqui é a Amway digital. É mais ou É a menos mesma isso. coisa que a Amway fazia. Só que ela fazia com sabonete, shampoo e pasta de dente. Eu falei, cara, isso é a mesma coisa. Você vende curso no Hotmart, o teu? Não, o meu eu fiz uma plataforma própria. Mas a questão do afiliado que o Hotmart faz. É genial. Né? Que é né? esse afiliado aí que você está falando. Não sei se todo mundo sabe o que é afiliado, mas afiliado é isso, basicamente, que você está falando. Né? Eu gostei do curso do meu curso. Você gostou do meu curso. Aí você eu vai. posso anunciar, vou lá, pego Você não precisa nem de afiliado anunciar. do Você curso pega, dele vai e na fala- tua página do Facebook e fala: É isso olha, aí. olha que bacana o curso do Nelson. É isso aí. Aí o cara vai lá na tua página e acha legal. Quando ele comprar, eu sei que esse cara comprou porque veio da teu e você. Isso é automático. Vai ali, já tem o seu share, eu pago a você aquela parte. É exatamente a ideia que é uma Por isso que os influenciadores cada vez têm mais. Se você for um influenciador de um determinado nicho, né, cara, você pode vender não só os seus produtos, os produtos de muita gente, né? Você pode fazer o que você quiser. E o artista, como disse o Maicon, é um bicho muito louco e muito específico, assim, cara. Eu sei, o ET tá aí, um menino. O cara tá lendo, o cara faz de tudo. O que pode ser um canal de um ET, sabe? De um cara como ele, todo artista tem muita coisa interessante pra contar, e aí fica todo mundo querendo lançar clipe. O clipe, parece que a gente ainda tá meio doutrinado ao que era antes, aí a gente fica meio que só ressignificando, mas no final das contas as pessoas ainda estão lançando um clipe pra vender um disco que não tem mais. E você entendeu o mundo de um outro jeito. Você falou, cara, eu posso usar o YouTube pra gerar informação, pra ser isca, pra aumentar minha base, pra vender mais livro. Na verdade, é exatamente isso. Quando você perguntou o Café Lá em Casa, o YouTube ele não é bem um negócio. O Café Lá em Casa ele faz parte do negócio. Mas o que ele traz? O Café Lá em Casa ele traz um monte de coisa. Primeiro porque tem conteúdo bacana mesmo, né? E o grande lance hoje em dia é você ter conteúdo bacana, relevante, valor real, né? E que você entrega gratuitamente. Você não vai cobrar por isso. Você tem que entregar. As pessoas às vezes têm mó grito, mas eu vou fazer isso de graça. Vai. É assim que você vai ganhar dinheiro. Você tem que fazer muito de graça. Você tem que entregar. Você tem que fazer plateia. Porque você fica tentando vender uma coisa para um cara. Primeiro que ninguém quer comprar nada, bicho. Ninguém quer. Eu vejo as pessoas fazendo propaganda. Propaganda eu acho a coisa mais chata do mundo. Vai no meu show, compre o meu disco. Porra, eu não quero comprar disco de ninguém, não quero meu show do cara. Cara, artista. Não quero. Os meus amigos famosos mais antigos, eles só vão no Instagram pra. Oi, galera, tudo bom? Eu tô aqui amanhã. Vou fazer o show. Só que não tem ninguém assistindo, porque ele não tá nunca lá. Bicho, então, você gosta de assistir isso? Quem gosta de assistir? Se olhar pro cara no negócio, o cara falando assim: gente, vou ter show hoje à noite, vai lá. Porra, não quero ver isso. Eu quero ver, toca aí uma música. Pô, bicho, legal, gostei dessa pessoa cantando, pô, lindo. Aí eu paro pra ouvir. E bota uma fitinha. Porra, agora a pessoa falando, querendo me vender ou me chamar pra ir no show, eu não quero. Só se eu não conheço a pessoa, é pior ainda, né? Você não conhece a pessoa falando, vai lá no meu show, assina meu não sei o quê. Eu falei, não vou, pô, não. Me mostra o que você faz. Mas a questão do free ainda é para as pessoas muito difícil de entender que você tem que dar. Você tem que dar. Né? E eu tenho a mesma gratidão, eu vim de uma família boa, então eu tenho a mesma gratidão e tenho o mesmo prazer em compartilhar que você falou. Mesmo assim. Porque de alguma forma a internet possibilitou que você resolva a vida de muitas pessoas que nunca teriam acesso a você pagando. Né? E vai ter alguém que vai pagar pelo teu serviço. Sim, claro. Só que a quantidade de pessoas que você pode estar dando de graça de fato, e se a gente parar a pensar aqui no Brasil, não sei quantos % fala inglês, mas deve ser 5%, a ponto de ler um livro e ter entendimento. Então você poder traduzir aquilo em palavras, explicar de um jeito simples. O meu jeito é muito informal de explicar informação, mas assim, o prazer de você estar ajudando as pessoas é um negócio que não tem preço. Assim. E eu acho que o que me estimula, de fato, o que me estimula a empreender na música é a possibilidade de compartilhar. De fato é isso.
É por isso que eu me tornei empreendedor. Inicialmente para pagar minhas contas, obviamente, mas depois você vai se apaixonando por outras camadas da coisa. Não, e até mesmo, gente, quantas pessoas aqui trabalham com música profissionalmente, você acompanham artistas, vivem disso, pagam as contas? Alguém aqui? Você não saber se vai ter show do tal do artista no mês que vem... Cara... Então, assim, você vive tensamente, né? A mudança do mercado fez um lance muito louco. E eu vejo, por exemplo, a minha geração. A minha geração foi a geração que tocou de músico, a músico acompanhante, que tocou com artistas mainstream que estavam vendendo disco, que estavam vendendo show, fazendo show. Então, periodiavam, né? Periodiavam, exatamente. Eles iam pro estúdio e ganhavam por hora. Ganhavam, né? por hora. Ficava lá periodiando. Não era isso mesmo? Total, pô. Mas aí, o que acontece? A gente tinha uma relação com o mercado que era o seguinte: você fica em casa, relax, o telefone toca, o booker, né, o agente do teu artista te liga e fala: Nelson, anota aí. Mês que vem tem show dia 2, dia 5, dia 7, dia 9, dia 15... 16, 17, aí a gente vai viajar. Vai ser um mês bom, né? Aí tem assim, ok, eu tinha lá, sabia que eu tinha, sei lá, 8 shows no mês seguinte. Ok. No outro mês era a mesma coisa. E assim foi, se passam 10 anos. E você nunca tem que sair à caça. É igual aquele leão que fica sempre na jaula, o cara vem com um pedaço de filé, fala: toma aí seu filézão, pai, você come. Aí no dia que o mercado mudou, que acabou isso, ou que o cara envelheceu, que isso é pior ainda, né? Porque você envelheceu, você sai desse mercado. O artista não quer ter um músico coroa do lado dele, quer um cara jovem, lógico. Aí fala: pô, o cara velho, careca, barrigudo, não, fora. Esse cara aqui. E isso acontece mesmo, Porra, mesmo. Aí o cara vai falar: não quero esse cara aqui pra tocar. Por mais que o cara toque lindamente, não é... Chega uma hora que ou você parte para fazer o teu lance, ou vai ser muito difícil. E aí esse leão que ficou comendo esse filézão na jaula, quando o cara abre a jaula, fala: meu amigo, agora vai e você caça. O cara não sabe caçar. O que eu vou fazer? Como é que eu marco um show para mim? Eu não tenho um trabalho. Então, desde que eu comecei, cara, desde novo, eu me preocupei com isso. Eu fiquei antenado com isso. Falei: não, cara, eu tenho que ter o meu trabalho. Então, fui lançando meus discos. Eu sou um cara que vivi assim. Eu criei meus filhos tocando com outras pessoas, com esse dinheiro. Mas, enquanto isso, com 15 CDs lançados, fui lançando meus CDs. Livros, né? Livros, CDs, aumentando. De repente começou a pintar umas turnês para mim. Aí ia fazer uma turnê com um artista, quando voltar saía na minha turnê. Aí turnê internacional com o artista, depois a minha turnê internacional. Comecei a entender que eu também tinha e podia carregar esse espaço. Então, quando a jaula abriu, o cara falou: agora não, acabou? Ok, eu sei caçar. Então vamos embora. Porra, cara. É isso aí. Bicho, do caralho. Beleza. Verdade, Obrigado. do caralho mesmo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Muito bacana estar aqui. Porra, Bacana obrigado demais. mesmo, assim, me emocionei.